Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim, sejam todos muito bem-vindos, ao nosso curso. Meu nome é Stephanie Monique, eu tenho 21 anos, sou acadêmica em licenciatura de Artes Visuais na Uninter de Itajaí e hoje eu trabalho como professora na Rede Municipal de Ensino de Itajaí. Meu estágio é de ensino médio e o tema sobre o curso de extensão é Luz e Sombra. Hoje é a nossa primeira aula inaugural, Iremos aprender sobre as técnicas de luz e sombra. Na aula de hoje a gente vai aprender algumas técnicas, e como funciona a luz e sombra. Caso eu tenha alguma dúvida, professora, não entendi, eu fiquei um pouco em dúvida, com que material posso utilizar, pode mandar mensagem no grupo ou até mesmo no privado pelo WhatsApp que a gente esclarece a dúvida. Cada aula a gente vai passar uma técnica de sombra e luz. Por quê? Porque a luz e sombra envolve muitas técnicas, então, para a gente deixar um pouco mais claro, não ficar algo tão pesado, não entendi, ficar uma coisa empurrada, não. Vamos esclarecer, passar uma técnica por vez, para ficar bem claro que todos aprendam, e sejam bem produtivos. No final de cada aula, a gente vai fazer uma atividade, Essa atividade, ela conta também na carga horária do curso. Então, assim, a carga horária de todas as aulas duram um horário. Então, para a gente dar continuidade e aumentar a carga horária que o curso pede, a gente vai fazer uma atividade em todas as aulas. Essas atividades, elas podem ser entregues tanto durante a semana, Não tem um prazo, eu só botei um prazo de uma semana mesmo. Hoje, terça-feira. Hoje, terça-feira, a gente tem a nossa primeira aula, exemplo, O que a gente vai fazer? A gente vai fazer aquela atividade, pode ser entregue até terça-feira, na próxima terça-feira, E assim por diante. Caso eu não tenha terminado todas as atividades durante o curso, tá finalizando o curso, eu vou dar mais uma semaninha para todos enviar a atividade, Porque a gente sabe que é um pouco corrido, Todo mundo, a maioria trabalha, e assim é um pouco mais puxado, tá? Então, assim, espero que todo mundo goste do curso. Qualquer dúvida, pode me chamar. Então, vamos lá, bora pra aula. Luz e sombra. Os efeitos da luz e sombra são fundamentais na percepção do mundo envolvente. Sem luz, o mundo seria invisível aos nossos olhos. A sombra define a presença da luz pela oposição. Saber representar a luz e a sombra é vital na representação visual do mundo envolvente. Para compreender como funciona a luz e a sombra, é necessário conhecer os componentes básicos da luz e sombra. Luz: a fonte de iluminação que permite a visão da forma e estabelece todo o conjunto da sombra, quer numa situação observada, quer numa situação fictícia. É importante identificar ou determinar a localização da luz. Sombra: em contraponto à luz, existe a sombra. Sabendo a localização da luz, é possível determinar a consequência que é a sombra. Uma forma irá projetar o seu volume sobre outra superfície próxima, causando uma área escura à sombra. Brilho: do lugar aonde os raios de luz atingem mais diretamente a superfície de uma forma, existirá um brilho. Trata-se de uma zona aonde a luz transforma qualquer superfície na aparência de branco, especialmente uma superfície lisa. Luz refletida: a luz em forma de superfícies brancas ou claras existe não só na trajetória da fonte da luz, mas também refletida de uma superfície para outra. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre produzindo volume. Quando criamos contornos em um desenho, definimos apenas as bordas visíveis. No entanto, para se ter uma noção melhor de luz e escuridão, é preciso trabalhar também com o volume, que é utilizado para diferenciar um objeto do espaço no qual ele está inserido. Quando se quer obter essa diferenciação, se faz necessário valorizar a intensidade das sombras, ou seja, quanto mais luz você trabalha incidindo sobre o desenho, maior será o volume do objeto em questão. A técnica geralmente é utilizada em desenhos realistas e pode ser apareciada nos posts sobre Will Barcelos, Caravaggio e Renoir.
O barroco foi um movimento artístico que teve como característica marcante o uso de sombras. Por exemplo, as pinturas barrocas, originadas de desenhos tonais, apresentam uma técnica conhecida como chiaroscuro. A pintora Magali Gouveia, criadora do blog Amo Pintar, adverte: misturar esses dois tipos de desenho pode ser confuso, por isso recomenda que você aprenda uma técnica de cada vez. Durante cada aula que a gente fazer, a gente vai iniciar cada uma com uma técnica diferente, para a gente não se perder no contexto, porque a luz e sombra envolve bastante técnicas, então, para a gente deixar bem claro e bem objetivo, cada aula a gente vai começar com uma técnica, então. Nesse slide, a gente vai aprender como adicionar luz e sombras nos desenhos. Quando se ilumina qualquer massa, é possível notar dois tipos de sombra. Letra A, próprias, originadas do objeto nele mesmo, como quando percebemos uma sombra dos braços nos pés. B, projetadas, produzidas nas superfícies nas quais a massa está apoiada. Logo, para dar profundidade ao objeto, é preciso utilizar letra A mais letra B como as quais pode-se criar a noção de tridimensionalidade. Aqui na imagem ao nosso lado, a gente tem um cubo, né? E está demonstrando por etapas. Então, primeiro, em cima do cubo, a gente tem a luz, uma superfície toda branca. Já embaixo, a gente tem a sombra própria, que a gente aprendeu agora, que é essa sombra que está no canto da lateral do cubo. Meias sombras, que são umas sombras mais claras, que a gente pode ver na frente do nosso cubo. Sombras projetadas, como se fosse a sombra do cubo, né? Quando a gente fica numa meia sombra assim, a gente percebe que a gente no chão tem a nossa sombra. E o reflexo, o que é o reflexo? É essa parte da ponta, né, perto da sombra projetada do cubo. Como enriquecer seus desenhos com reflexos? Além das sombras A e B, você pode criar reflexos que simulam o efeito produzido pela luz, os quais também podem ser projetados em objetos próximos. Exemplo, quando um rosto é refletido no vidro de uma janela. Sombras parciais. Entre a sombra, a luz e os reflexos, há uma zona de transição que Magali classifica como meia sombra. A pintura pontua que a dimensão dessa meia sombra pode variar conforme a intensidade da luz. No desenho ao lado, é mais fácil distinguir todos esses tipos de luz e sombra produzidas por um objeto quando é submetido à incidência da luz. No entanto, os efeitos são mais visíveis em uma superfície curva, apresenta Magali. Então, aqui ao nosso lado, né, a gente tem um desenho de um ovo. A gente pode perceber todas as sombras, né, e luz que está acontecendo na imagem. Então, primeiro lá em cima a gente tem a sombra própria, né, luz de recorte, sombra projetada, sombra de oclusão, luz refletida, meia sombra, luz plena e luz especular. Confira a diferença entre um desenho com sombras. A figura A1 ilustra dois objetos com a mesma forma, tamanho e proporção. Contudo, como você pode observar, ao adicionar sombras é possível transformar um círculo em uma esfera, ou seja, utilizar traços e cores para dar profundidade, reflexo e volume. Possibilita a transformação de um círculo bidimensional em um objeto tridimensional. Então vamos lá para o nosso primeiro trabalho. Faça um desenho de uma ou mais espécies de frutas ou vegetais, com indicações de luz e sombra. Primeiro passo. Na folha de papel, desenhe uma margem de 3 cm em esquadria. Segundo passo. Escolha uma boa fonte e luz e colocar a peça ou peças sobre a mesa. No caso de haver só uma peça, ela será repetida pelo menos 2 vezes no desenho, em composições diferentes. Materiais. Papel de desenho tamanho A4, né? Podendo ser folha sulfite, lápis grafite HB e 3B,
borracha, peças de frutas ou vegetais, régua de pelo menos 40 centímetros. Então vamos lá para o passo a passo. Faça uma linha bem suave para começar seu desenho com lápis HB. Assim não vai haver um contorno quando você terminar. Seu desenho ficará mais natural. Eu desenhei forte para ficar melhor a visualização, mas antes de começar vou amenizar o tom usando a borracha bem de leve. Comece com traços bem leves, bem clarinho, com lápis 6B e só depois vá intensificando o tom. Os traços devem seguir o formato do nosso modelo. Aqui vamos usar os traços levemente curvados. Importante, não esqueça que o branco, o ponto mais intenso de luz, será sempre o branco do papel, por isso não cubra essa área com grafite. E não se esqueça de proteger seu desenho com uma folha extra, para quando apoiar sua mão, ela não borrar. Podemos ir trabalhando também a área de sombra projetada na mesa. Use traços no sentido horizontal, próximo do modelo, mais intenso, e vai ficando mais leve gradativamente. Vai intensificando os traços aos poucos.